Olá, estamos de volta com o nosso último programa do ano, Resenha do Cangaço. E hoje eu não poderia deixar de comentar sobre uma obra que eu acho significativa. Você já imaginou estudando o cangaço e percorrendo 8 estados do Brasil, localidade por localidade, cidade por cidade, levantando dados, informações sobre aquela cidade, sobre as pessoas que vivem ali, sobre clima, vegetação. Interessante, né? Pois é, não sai daí. Em instantes nós iremos bater um papo sobre a obra que detalha, né, as localidades em que percorreram cangaceiras e volantes. Olá, mais uma vez com vocês no nosso último Resenha do Cangaço do ano. E, antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelas mensagens carinhosas de Feliz Natal e de um ano próspero. 2021 não foi fácil, mas esperamos que 2022 a gente tenha mais disposição para lutar, para trabalhar e para tentar mudar o nosso país. Que a gente vença todas as nossas dificuldades e as dificuldades que o país está enfrentando. E você que participa, que é um colaborador do nosso canal, continue firme e forte conosco. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe a nossa programação e ajude o nosso trabalho a se fortalecer. Hoje nós iremos conversar sobre esta obra aqui. Geografia do Cangaço, nomenclatura. Autor Paulo Medeiros Gastão. Editora Sebo Vermelho, ano 2016. Coleção Sbeck, Universo das Caatingas, número 7. Natal RN, 293 páginas. O autor dispensa comentários. Nasceu em Triunfo, Pernambuco, autor de várias obras sobre o cangaço e outros temas relativos à região nordeste do Brasil, fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. E por falar nisso, eu o convido, em junho de 2022, anote aí na sua agenda, nós teremos um grande evento sobre o cangaço aqui em Mossoró. Estudantes, professores, pesquisadores de várias universidades do Brasil e também pesquisadores que não estão vinculados a universidades estarão em Mossoró para discutir sobre o cangaço e áreas afins. E você é o nosso convidado. Junho de 2022, estaremos juntos discutindo a temática do cangaço. A obra de Paulo Gastão, ela não dispõe de um sumário. Ele faz uma dedicatória aos geógrafos e um agradecimento a vários escritores que fizeram parte de sua formação, dentre eles Josué de Castro, Manuel Corrêa de Andrade, Aziz Absaber. Em sua justificativa, o autor disse que a ideia na busca dessa geohistória surgiu a partir das andanças pela região Nordeste. Parte dos dados existentes na obra foram extraídos de obras, como obras de Coriolano Medeiros, Carl von Martins, Van Hagen, Câmara Cascudo, dentre outros que constam no livro. Outros dados foram resultados de anotações de anos e anos de viagens pelos sertões do Nordeste realizados
pelo próprio autor. O autor faz um esclarecimento, alguns esclarecimentos ao leitor sobre os nomes das comunidades, cidades, distritos e outros locais visitados e que constam na obra que, em alguns casos, podem sofrer alterações, né? E ele já previne, já alerta o leitor. Em seguida, o autor inicia com o que ele chama de anotações primárias, que nada mais é que o mapa do Brasil, e destaca a região nordeste do Brasil, área a ser estudada. Então, ele coloca o mapa do Brasil, destaca a região nordeste e na região nordeste ele destaca os estados que ele trabalhou, né? Que é o mapa do Brasil, né? Mapa do Brasil, e em sequência ele destaca o Nordeste. Então, a partir daí, o autor vai trabalhando, por exemplo, aqui, ó, destaque para o mapa de Alagoas, né? E aí, sucessivamente, ele pega cada estado com suas características físicas, climáticas, populacional, bacias hidrográficas, ponto mais alto e etc, etc. O único estado que não aparece no estudo é o estado do Maranhão. O autor trabalhou na perspectiva de percorrer os caminhos que foram percorridos pelos cangaceiros, cangaceiras e pelas volantes. Foi um estudo minucioso, um estudo que mostra detalhes de cada comunidade, de cada localidade, de cada riacho, cada rio, cada serra, o percurso feito pelo autor. E em seguida, depois de caracterizar cada estado, o autor começa aquilo que eu chamo de peregrinação geohistórica da região. Em ordem alfabética, o autor faz a relação das localidades de cada estado que tiveram alguma relação com o cangaço. Cada localidade que o autor cita em sua obra, ele caracteriza, ele coloca lá a informação, a população, quais as rodovias federais e estaduais de acesso, as cidades mais próximas, pontos turísticos e o que aquela cidade representou para o cangaço. E cita se aquela cidade recebeu a visita indesejada, né, muitas das vezes de Lampião, de Curisco, de Sabino Leite, de Marcilon, de Antônio Silvino, de Senhor Pereira e outros cangaceiros, né, que ele vai colocando a cidade, ou a comunidade, ou a vila, né, muitas vezes a época chamava-se vila, depois passou a cidade, e ele vai explicando detalhadamente para que o leitor possa se situar, né, numa eventual pesquisa. Ao todo, gente, são 837 localidades espalhadas pelos 8 estados que ele visitou. Não é fácil. 837 cidades, e aí entra, eu falo cidades, mas muitas dessas eram vilas, eram distritos, né, algumas fazendas, sítios, mas localidades em que eles percorreram e que, de uma forma ou de outra, essa cidade, esse sítio, essa fazenda, né, essa área, por exemplo, ele cita aqui o Raso da Catarina, que ali envolve muitas localidades, muitos distritos, né? Então ele vai explicando, deixando o leitor bem situado geohistoricamente sobre o cangaço. Em algumas localidades, como é o caso das páginas 109 e 110, eu extraí apenas duas, né, para mostrar para vocês alguns pontos que eu considero merecedor de uma crítica, merecedor de uma observação na narrativa que o autor faz. Nas páginas 109 e 110, ele cita a localidade de Carira, no sertão
sergipano. O autor narra o episódio da entrada de Lampião na localidade e comete o mesmo erro de outros autores que já trabalharam, não a comunidade de Carira especificamente, mas outras comunidades, outras cidades, que ele narra a presença de Lampião nessa comunidade, mas omite as fontes. Que as fontes tenham sido extraídas de livros ou fontes orais, é preciso que essas fontes apareçam no momento em que o autor está construindo a sua narrativa. A mesma coisa ocorre nas páginas 126 e 127. A ocasião, o fato ocorreu na localidade de Cristianópolis, então Vila Cristina, em meados de 1930, quando chegou a notícia de que Lampião estava prestes a entrar na cidade. A narrativa do autor, muito bem construída, como exemplo de outras obras também, de outros autores, mas comete o mesmo equívoco, omite as fontes, né? Eu coloquei essas duas observações, mas eu também percebi que em outras situações o autor comete esse mesmo erro. A obra de Paulo, ela se propõe a ser um guia geográfico e histórico para estudiosos, não só do cangaço, né? Qualquer temática relativa à região nordeste do Brasil, em especial os sertões, claro que a obra não cita apenas cidades do sertão, cita cidades também da região litorânea, né, que, de uma forma ou de outra, teve alguma relação, teve um cangaceiro preso, e por aí vai. Então ele vai citando. Teve alguma relação com o cangaço, a cidade aparece. Não apenas com Lampião, mas com o cangaço em si. O Jesuíno Brilhante, o Cabeleira, Antônio Silvino e por aí vai. O estudo ele é grandioso porque ele toma como referência não apenas o período do cangaço, final do século XIX e início do século XX, mas ele faz uma retrospectiva geohistórica desde o período colonial, período imperial, período republicano, porque essas vilas, esses distritos, essas cidades, elas foram mudando as suas nomenclaturas. Daí o subtítulo da obra ser nomenclatura, porque muitas vilas foram se transformando em cidades e foram mudando de nomes. E muitas vezes também a própria cidade muda de nome. Então o leitor vai se situando não só na parte geográfica, mas também um pouco da história, da evolução daquela localidade. É muito interessante porque, apesar de ter a temática cangaço, mas a obra remete você para se situar sobre temas como religiosidade popular, a presença de beatos, a presença de líderes religiosos como o Padre Cícero e Biapina. Também remete você para conhecer um pouco da cultura popular, para arqueologia. Por quê? Porque ele aponta locais que devem ser visitados, não apenas locais que tiveram a presença de cangaceiros, mas se aquela cidade tem um ponto turístico, tem um balneário, tem uma cachoeira, tem algo de atrativo para o leitor, ele cita, porque o leitor já vai para aquela região sabendo qual é a estrada, sabendo quais as cidades mais próximas, sabendo como chegar naquela localidade que está na obra, né? Também faz um levantamento sobre a flora, sobre a fauna e outras temáticas que engrandecem a obra. Eu tive a oportunidade de estar presente em inúmeras viagens e conhecer as localidades que o autor descreve aqui, né? É realmente uma experiência grandiosa. Você deixa um legado não só do seu conhecimento, mas deixa um legado para a posteridade, né? E não é uma obra apenas para você ler e refletir, é uma obra para você se guiar. Eu não diria que seja um atlas, não é, a proposta não é essa, mas eu poderia
dizer que é um guia para pesquisadores. Pesquisadores. E muito bem embasada, tem uma boa fonte bibliográfica, o trabalho dele foi extrair da sua experiência, somado à bibliografia ampla que o autor leu, né? Mas, como outros autores, comete um erro primário, eu digo primário no caso dele, por ser uma obra recente, onde nós já discutíamos, já conversávamos sobre metodologia, entendeu? Sobre como se melhorar as nossas produções. Mas é significativa, é boa leitura e fica uma dica para você que tem interesse em estudar o cangaço e outros temas, né? Ler essa obra, Geografia do Cangaço, entendeu? De Paulo Medeiros Gastão. Eu fico por aqui e não poderia deixar de terminar o ano sem fazer uma leitura da obra de Paulo. Paulo é uma referência na minha educação, na minha formação e nos meus conhecimentos sobre os sertões do Nordeste do Brasil e sobre o cangaço e os movimentos socio-religiosos, né? E eu quero terminar o ano prestando essa homenagem a Paulo Medeiros Gastão, que, para mim, quando se fala em estudos do cangaço no Brasil, ele deve ser apontado, sim, como uma das referências, ao lado de tantos outros e outras pesquisadores e pesquisadoras que nós temos no universo da temática do cangaço. Eu fico por aqui, desejo a vocês um 2022 profícuo, com muita luta, mas que acreditemos em nós. Um forte abraço e até o próximo programa.